A leitura de hoje será feita no livro do Êxodo, no capítulo 23, a partir do versículo 20. Pois o Senhor estava preparando o seu povo para entregar ao seu povo a terra prometida. E o Senhor diz: Eis que envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Amados ouvintes, o Senhor fez grandes promessas para o seu povo, por meio de uma aliança selada com o sangue de um cordeiro. Promessas bem maiores o Senhor tem com a aliança selada com o sangue de seu próprio Filho, porque o sangue do Senhor Jesus é infinitamente mais valioso do que o sangue do cordeiro de Moisés. Ele diz, no versículo 20, Eis que envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. O Senhor designou um anjo para guiar o seu povo, para guardar e para proteger o seu povo, para que o objetivo do Senhor fosse cumprido. Ele disse, no versículo 21 agora, Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. O povo tinha que honrar, reverenciar o anjo que o Senhor havia designado. E o Senhor advertiu para que ninguém se rebelasse contra ele, mas para que ouvisse a sua voz, para que honrasse, porque no anjo estava o nome do Senhor. O anjo estava ali em nome do Senhor. Portanto, quem desonrasse o anjo, quem desobedecesse, estaria desobedecendo aquele que o designou. Ele faz uma promessa no versículo 22, dizendo, Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Para aqueles que ouvem a Deus, que honram a Deus, que honram os servos de Deus, existe uma proteção especial. Sim, existe uma proteção especial para os que honram a Deus, para os que ouvem a Deus, para os que recebem a palavra de Deus de seus mensageiros. Pois ele diz, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. É muito privilégio ter Deus por nós, para nos defender, para nos abençoar, para nos guardar e para pelejar por nós, lutar por nós contra os nossos inimigos, contra os nossos adversários. Para que Deus nos defenda assim, temos que ter um compromisso com Ele. Temos que estar ligado a Ele de fato e de verdade. Não devemos pretender ser crentes nominais, sem servir a Deus, sem honrar a Deus, sem ter um compromisso com Deus e depois querer cobrar de Deus tratamento especial. O Senhor diz, eu honro os que me honram, os que me desprezam serão desmerecidos, desprezados.
Se alguém não honra a Deus, não serve a Deus, o que Deus tem a ver com ele? Se alguém não quer compromisso com Deus, não se obriga diante de Deus, que compromisso terá o Senhor com ele? Para que tenhamos direito, primeiro temos que ter obrigação. Para que sejamos tratados de modo especial, primeiro temos que tratar de modo especial, pois só colhemos o que plantamos. Muita gente tem colhido desprezo a Deus, à sua vontade. Quando uma pessoa não se preocupa em ler a Bíblia, ela não está se preocupando em conhecer a vontade de Deus. Quando ela não está se preocupando em conhecer a vontade de Deus, é como se ela estivesse dizendo de algum modo: Deus não é importante, a vontade de Deus não é importante, eu não dependo ou não preciso de Deus. Isso é desonrar a Deus, é desprezar a Deus, quando se deveria dar a Ele o primeiro lugar, honrar a Ele acima de tudo e acima de todos. Muita gente não se preocupa em cumprir a vontade de Deus. Não se dirige à igreja, não ouve uma pregação, tem dúvidas, não consulta um homem de Deus, não tem um compromisso de ler a Bíblia. A palavra de Deus diz que bem-aventurados são os que na sua palavra meditam de dia e de noite. Há pessoas que passam um ano sem nem sequer olhar para a Bíblia e depois querem ser bem-aventurados. Não é assim. Não pode ser assim. O nosso Deus é de sim, sim e não, não. Se Deus for resguardar do mal, for proteger do mal, for abençoar aqueles que não dão a Ele a devida importância, que não se preocupem em estabelecer a sua vontade aqui na terra como nos céus, então Deus vai estar colaborando contra o mal, ou seja, Deus vai estar colaborando com o mal e agindo contra Ele mesmo. Deus não faz isso. Se queremos uma atenção de Deus, queremos a proteção de Deus, se queremos que Deus combata contra os nossos adversários, nos livre dos que tentam nos destruir, então temos que ter uma ligação a Deus, temos que ter um compromisso com Deus. E a gente começa isso como ele recomendou aqui, banindo de nossas vidas todos os outros deuses, que na verdade não são deuses. São invenções de Satanás para desviar o povo de Deus, nos dias de hoje, para desviar o povo do Filho de Deus, de Cristo Jesus. No versículo 22, repetindo: Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Me sinto seguro. E qualquer um que realmente tem uma relação verdadeira com Deus se sente seguro. É diferente de uma pessoa que não tem um compromisso com Deus. Há pessoas que fogem até da própria sombra, têm medo de tudo. Tem medo do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Há pessoas que têm medo de absolutamente tudo. Quem realmente tem comunhão com Deus não tem medo de nada, porque ele sabe que tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Aconteça o que acontecer, ele vai estar bem. Tudo vai contribuir para o seu bem. Ele tem esse descanso, tem esse conforto porque confia em Deus, acredita na palavra de Deus. Está escrito, tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. O versículo 23 diz assim, estou lendo o livro do Êxodo, no capítulo 23. E agora no versículo 23 que diz, porque o meu anjo irá adiante de ti, e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. A terra que Deus havia prometido ao seu povo já estava ocupada, mas Deus determinou destruir o povo que ocupava aquela terra, desocupar aquela terra e entregar aquela terra ao seu povo escolhido. Por que Deus então destruiria aqueles povos? Porque eram pessoas que não serviam a Deus, não tinham compromisso com Deus. Eram pessoas que haviam elegido imagens de escultura como seus deuses e pessoas que serviam aos demônios e não a Deus. Como toda a terra, todo o universo pertence a Deus,
Então ele tem todo o direito de fazer desocupar a sua terra aqueles que não querem servir a ele. Se alguém elege um outro Deus, senão o que criou os céus e a terra, se alguém rejeita o seu filho, então ele tem todo o poder e toda a autoridade, direito, com justiça, de eliminar aquela pessoa daquela terra. Não, então procure a terra do seu Deus. Se alguém tomou, digamos assim, um espírito de encruzilhada como seu Deus, como seu padroeiro, como seu protetor, o nosso Deus pode dizer: procure o universo dele. Ele tem terra, peça a ele. Ele tem céu, peça a ele. Vida eterna. Cada um tem que buscar o seu salário daquele para quem trabalha. Cada um tem que buscar socorro e abrigo no seu Senhor. Então, se alguém não tem Deus como Senhor, não tem o Filho de Deus como Senhor, mas tem outros, então procure neles o abrigo. Essa é a mensagem de Deus. No versículo 24 diz: não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto. O Senhor estava recomendando o seu povo a não adotar os deuses daqueles povos como seus deuses, porque Ele, o Deus Criador Todo-Poderoso, é que era o único Deus de Israel, como é o nosso Deus, bem como Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. O povo evangélico respeita os santos. Nós, evangélicos, amamos a Maria, respeitamos a Maria, bem como a todos os santos. Mas nós não os tomamos como nossos protetores, intercessores, não fazemos deles deuses para nós. E muito menos aceitamos esses espíritos imundos de encruzilhada ou ficamos invocando os mortos. Isso é errado. Há pessoas que se reúnem numa mesa e depois querem desenterrar os mortos para ajudar a eles. Isso é uma afronta a Deus. É rejeitando o Espírito Santo, é rejeitando o Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz: venham a mim, todos os cansados, oprimidos e sobrecarregados, eu aliviarei. Muita gente ignora isso e vai a outros procurar socorro em outros. Sua vida dá tudo errada e ela aí vai reclamar de Deus. Mas, meu Deus, o que foi que eu fiz? O que você fez? Abandonou o Deus que lhe criou, lhe formou e lhe deu o ser. Desprezou o seu Filho Jesus Cristo, que derramou seu sangue na cruz para salvar você. Você desprezou o seu Criador, desprezou o Todo-Poderoso. Quantas pessoas trocam Deus por um espírito imundo de pé de balcão, de bodega? Há pessoas que não suportam ouvir falar de Jesus, mas ela aprecia, como ela diz, alguém que a persegue, que a segue. E ela, quando pede um copo de cachaça, ela toma metade e outra metade ela joga no meio da rua, ela joga num canto de parede. Se alguém lhe pergunta, ela diz que é para o santo. Santo? Um santo que anda tomando cachaça em pé de parede, num pé de balcão de bodega? Que santo é esse? É o São Porco? O São Mendigo? O São Desgraçado? Ou o São Cachaceiro? Santo quer dizer são sem mácula. Um santo de Deus, um anjo de Deus, esperando o resto de cachaça na porta de uma barraca. Quem tem um santo desse não precisa de nenhum demônio mais na sua vida. Não é isso mesmo? Amados ouvintes, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer sua vontade. Hoje muita gente está aí porque tem algum dinheiro, porque não está tão doente ou tão mal, está suportando suas dores, despreza a Deus. Mas mais cedo ou mais tarde vão ter que clamar a Deus. Porque os que hoje desprezam o Senhor são os que certamente, infalível e invariavelmente, amanhã clamarão a Ele. Todos têm que se curvar diante da autoridade do Senhor. O Senhor diz: para os perversos não há paz. Os idólatras, os feiticeiros, são malditos, são amaldiçoados.
porque desprezam o Deus Todo-Poderoso, desprezam o sangue de Jesus derramado na cruz para prezar, para apreciar espíritos imundos enganadores ou bonecos fabricados por homens. É bom que você saiba, amados ouvintes, do mesmo lugar que se tira o gesso para fazer uma imagem que dizem ser a imagem da mãe do Senhor Jesus Cristo, é de lá mesmo, no mesmo local que se tira gesso para fazer uma imagem de um espírito imundo, de um demônio de encruzilhada, de cemitério, um espírito maligno. Com a mesma madeira que se pode esculpir uma imagem que dizem ser São José, São Paulo, São Pedro, às vezes do mesmo tronco, da mesma árvore, no mesmo pedaço de madeira, se faz uma outra escultura de um espírito imundo, tipo Exu Caveira ou qualquer coisa parecida. Isso não é certo. As imagens de escultura não podem proteger a ninguém. Observem que elas não protegem nem a elas mesmas. Se cair, quebra, e onde cai, fica. Elas não podem socorrer nem a elas mesmas. De caminho para Recife, eu passo numa cidade, se não me falha a memória agora, Cachoeirinha, onde existia lá um templo, com certeza alguma coisa relativa ao padroeiro, à padroeira da cidade, em cima de uma rocha, próximo a um rio. Deu uma enchente e levou tudo. Só tem resquícios. Quer dizer, algo que as pessoas escolhem para se proteger, para proteger a cidade, que não consegue proteger nem a sua casa, nem o seu próprio templo, nem a si mesmo. Vez por outra se vê imagens boiando aí na água de padroeiros que o povo escolheu para ser o padroeiro ou a padroeira de sua cidade. E muita gente não enxerga isso. O verdadeiro Deus tem o domínio sobre tudo. Ele não vive afogado, precisando de socorro de quem quer que seja. O Senhor estava recomendando o seu povo para bem do seu povo, afastando o seu povo do pecado da idolatria, da feitiçaria. Isso é uma perversão. Leva a pessoa a fazer o contrário do que deveria fazer: adorar a criaturas em lugar do Criador. Adorar a pessoas que precisam de salvação em lugar de adorar o Salvador. No versículo 23, porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei, diz o Senhor. O Senhor estava disposto a destruir aquele povo, para aquele povo desocupar a terra, para dar lugar ao seu povo. Mas ele recomenda no versículo 24, não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas. As colunas eram os monumentos que as pessoas faziam, os memoriais que as pessoas faziam para homenagear os seus deuses. No versículo 25 diz assim: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Deus passa a ser provedor dos que servem a Ele, dos que honram a Ele. Ele passa a ser médico, Ele passa a ser provedor, Ele passa a ser tudo para esse povo. Portanto, amado ouvinte, devote-se a Deus. E você só pode fazer isso se for por meio da fé no Filho de Deus, Cristo Jesus. Quem tem o Filho já tem o Pai. Quem rejeita o Filho não tem o Filho e não terá o Pai, porque o Pai não aceita que alguém deixe de honrar o seu Filho. O Deus Todo-Poderoso determinou que todos têm que se curvar diante do Senhor Jesus. E aqueles que não se curvam diante deles, os que resistem, os que se rebelam, então sobre eles permanece a ira de Deus. Imagino que uma pessoa viver debaixo da ira de Deus, Deus irado contra ela. Tudo que ela fizer,
vai dar errado. Ela vai ser uma pessoa contrariada o tempo todo. Vai estar o tempo todo como que malhando em ferro frio, dando murros em pontas de faca. Que vida agoniada, desesperada. Se alguém quer qualidade de vida pela providência divina, tem que fazer conforme ele quer. Hoje nós observamos que a maioria das pessoas vivem do achismo. Eu acho, eu penso, eu gosto. É assim que muitos vivem. Em lugar de dizer, assim diz o Senhor e assim seja. Muita gente hoje não consulta a vontade de Deus para dar os seus passos. Aí depois, quando os passos dão errado, a pessoa cai no abismo, aí vem reclamar de Deus. Cadê Deus que não vê isso? Deus não mandou você colocar a mão e nem o pé aí. Qualquer pessoa tem acesso hoje à Bíblia e pode conhecer o que é certo e o que é errado, segundo o conceito de Deus. Muita gente hoje quer estabelecer o seu próprio conceito de certo e errado. E essas pessoas, quando estabelecem o conceito de certo e errado, de repente o que elas acham certo para ela, acha errado para os outros. E o que acha errado para ela, acha certo para os outros. Exemplo, uma pessoa que assalta, que rouba, ela quer roubar, ela acha certo fazer isso, tanto é que ela faz. Agora, vá alguém roubar ela, para ver se ela não mata? É assim que é. Uma pessoa que gosta de caluniar e difamar os outros, vá alguém falar de um fio de cabelo dela, para ver se ela não fica irada. É assim que é. Deus não abençoa o difamador, o caluniador, aquele que gera contenda entre os irmãos. Deus abomina esse tipo de gente. Há pessoas que injustamente, perversamente, caluniam, mentem, difamam pessoas. Agora, se alguém tocar, referir o nome dela de modo negativo, ela se manifesta. Ela diz, isso é errado, está se preocupando com a minha vida, está falando de minha vida. 2 pesos, 2 medidas. Há pessoas que, quando erra contra alguém, ela prefere ignorar, fazer de conta que não errou. Não procura reconciliação, não pede perdão, não pede desculpas. Agora, se alguém errar contra ela, aí tem que se ajoelhar aos seus pés, tem que pedir todo tipo de desculpa, senão ela amaldiçoa. Ela não perdoa, ela se intriga. A humanidade está muito pervertida, muito longe da realidade de Deus. Por isso, tantas desgraças, tantas infelicidades neste mundo. Porque só quem pode fazer feliz de fato e de verdade é Jesus Cristo. Deus deu a ele todo o poder, toda a autoridade. A paz que vem do alto está no poder, no domínio do Senhor Jesus. Então, qualquer pessoa que deseja a paz, qualquer pessoa que quiser paz, vai ter que receber dele. Quem quiser saúde, quem quiser alegria, quem quiser vida, vai ter que buscar de quem? Do Senhor Jesus. É assim que é. Quem não honra ele fica sem paz. Mais cedo ou mais tarde fica numa vida complicada, difícil. Sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Porque os que têm o filho têm a vida. Os que se mantêm rebeldes contra o filho, sobre eles permanece a ira de Deus. Convido o amado ouvinte a ler com mais atenção o livro do Êxodo, no capítulo 23. É uma referência ao povo de Israel, mas a gente toma como lição para a gente. E a gente vê como Deus quer cuidar de seu povo, como Deus se propõe a cuidar de seus filhos. É só fazer a sua vontade. Tome uma decisão, amado ouvinte. Decida-se. Tome uma decisão definitiva de ser de Deus, de honrar a Deus, de honrar o Senhor Jesus e de acreditar que sua vida pode mudar, que você pode dar a volta por cima a partir do momento que você levar Deus a sério. A partir do momento que você levar o Filho de Deus a sério. Leia a Bíblia, ore ao Senhor Jesus, conheça, prossiga em conhecer a vontade de Deus, a vontade do Filho de Deus. Mantenha a comunhão com Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Busque ser cheio do Espírito Santo, para que você seja de fato uma pessoa iluminada,
que vai perceber quando o mal estiver armando contra você. Deus vai abrir os seus olhos e o próprio Deus vai estender a mão para lhe salvar e lhe guardar. Ele mesmo disse: serei inimigo dos teus inimigos e adversário de teus adversários. Imagine ter a proteção de Deus, de modo que, quando alguém se constituir nosso inimigo ou adversário, Deus ficar contra ele e ficar a nosso favor. Nós não queremos o mal para ninguém, mas queremos a bênção de Deus, a defesa do nosso Deus, o nosso Pai. E para que tenhamos esse direito, tenhamos esta bênção, esse privilégio, temos que honrar a Ele como Ele quer ser honrado. Muita gente tem um problema, que quer fazer tudo como ela acha que deve ser. Até para Deus, é ela quem dita as regras. É ela quem diz como que tem que ser, como ela tem que servir a Deus, como ela quiser e quando ela quiser. Mas não é assim. Deus dita as regras, aceita quem quer não quer, não aceita, cria suas próprias regras e é punido, porque só Deus está certo. Só o Senhor Jesus está certo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é quem estão certos, é quem tem a sabedoria e conhece o bom caminho e conhece o verdadeiro princípio da justiça. O ser humano precisa da luz de Deus. Precisa conhecer a vontade do dono do mundo para estar de bem com o dono do universo. Se ele não estiver de bem com o dono do universo vai determinar que ele não seja favorecido, mas que ele seja de algum modo oprimido, angustiado, até que ele pare para pensar e busque a Deus e honre o Filho de Deus. Creia nos evangelhos, amado ouvinte. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo e poderá salvar a sua casa, se livrar e livrar toda a sua casa, a casa de seus pais e ainda de muitos males. E assim você se tornará uma árvore frutífera, uma árvore bendita, abençoada diante de Deus. E assim Deus limpará você, cultivará para que você cresça e dê mais frutos ainda. Muita gente fica pedindo: me abençoa Deus. Deus vai lhe abençoar por quê? Para quê? Se você não tem nenhum compromisso com Ele. Muita gente fica pedindo prosperidade e bênçãos a Deus, mas sem o propósito de firmar qualquer compromisso com Deus para que se estabeleça a vontade de Deus aqui na terra como nos céus. Se você está sofrendo, angustiado, oprimido e sobrecarregado, isso é muito fácil de se resolver. Se você procurar um homem de Deus que tenha consciência, responsabilidade, que faça a obra de Deus com decência, você vai receber a orientação, vai receber uma oração e tudo vai ser resolvido. É só você querer ouvir, como ele diz. Se ouvir a voz do anjo que Deus põe na vida de cada um vai ser feliz, vai ter a bênção de Deus, vai ter a proteção, a graça de Deus em sua vida, vai ter o poder que Deus deu ao Senhor Jesus Cristo a seu favor. Tanto, amado ouvinte, tome sua decisão. E eu quero chamar a atenção dos ouvintes que daqui um pouco teremos a oração da meia-noite, nossa vigília diária com Deus, onde oramos para que Deus abençoe, onde também, em nome do Senhor Jesus Cristo, expulsamos espíritos imundos de perturbação, de opressão, de enfermidade, de atraso, de miséria, de azar, onde oramos para que os doentes sejam curados, para que os oprimidos sejam libertos, para que os entenebrecidos sejam iluminados. Oramos para que o poder de Deus esteja na vida de cada ouvinte. Portanto, tenha o compromisso de à meia-noite estar conosco em nossa vigília diária, na oração da meia-noite, a oração da fé que tem salvado, curado e libertado. Você ouviu O Emissário de Cristo, uma mensagem de fé, esperança e amor. Igreja Santa de Jesus Cristo, um exemplo de fé, esperança e amor. Nosso endereço, na cidade de Arapiraca, na Avenida Benjamin Freire de Amorim, 1128. Nosso telefone, 3521-1110. Igreja Santa de Jesus Cristo, um exemplo de fé, esperança e amor.